Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, eu quero ler os versículos de número 5 e 6. Está escrito: Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Amém. Meus amados irmãos, esse texto que eu acabei de ler, ele tem um contexto, ele traz aqui uma narrativa do seu contexto, em que quando Jesus chegou em Jerusalém, Jesus foi ao templo. E quando Cristo chega ao templo, a Bíblia diz que Jesus se depara com algo em declínio, em que as autoridades religiosas da época de Cristo, a Bíblia diz que eles fizeram do templo um comércio, um local de comércio, de compra e venda, onde era vendido ovelhas, bois e tantos outros tipos de animais para sacrifício do templo. E quando Cristo ele se depara com esta cena, com esta situação, Jesus se indignou, Jesus se irritou e Cristo fez um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Ou seja, Jesus expulsa aquelas pessoas que estavam ali, aquele evento, aquela situação desconfortável, imprópria para o local sagrado, que era de adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que logo após este evento, a Bíblia aqui traz uma narrativa em que, à noite, um doutor da lei, um fariseu, cujo nome era Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus, e o texto diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que Deus estiver com ele. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para esta afirmação de Nicodemos, a Bíblia diz que Jesus respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando Jesus ele responde a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus sem que passe pelo processo do novo nascimento, a Bíblia diz que Nicodemos retrucou esta fala. Se não, vejamos. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Ou seja, Nicodemos não compreendeu que o que Jesus estava falando não era do nascimento concebido na relação entre o homem e a mulher, que a mulher fica grávida e passa pelo período aqui da sua gestação, ao tempo de 9 meses, mais ou menos, e aí ela tem um filho. Não é este tipo de nascimento que Jesus está falando. Jesus está falando do nascimento espiritual, que quando o homem no Éden, o Adão, desobedeceu a Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, dado pela mulher, cuja a essência havia sido enganada pela serpente, e comeu do fruto e deu ao seu marido Adão, e ele assim comeu e quebrou um princípio que Deus havia dado, em que se ele comesse, eles morreriam, que no dia que eles lançassem mão daquele fruto do conhecimento do bem e do mal e comessem, eles morreriam. E a Bíblia diz que eles comeram e assim a morte entrou na vida do homem. Tanto a morte espiritual, que é a depravação total do homem, a separação do homem de Deus. Então, o texto é fático ao dizer que quando eles comeram, eles quebrou um princípio, eles desobedeceram a Deus e a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo mediante a desobediência de Adão
e Eva. E a Bíblia é fática ao dizer que, através daí, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carece da graça de Cristo. E carece desta graça de Deus outorgada no seu Filho Jesus Cristo. E quando Cristo chega para Nicodemos e diz que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Jesus está falando do nascimento espiritual, pois quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente e fisicamente. A morte física veio acontecer depois, mais tarde, mas também morreu fisicamente. E por isto perpassa toda a humanidade. Toda a humanidade com o pecado de Adão foi maculada pelo pecado. Então, a partir daí, Adão como cabeça de raça, todos os que vieram depois dele veio contaminado pelo pecado, com a essência contaminada, maculada pelo pecado, e daí precisa e carece passar pelo processo do novo nascimento. E Jesus diz para Nicodemos, se não vejamos, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não compreendeu que Jesus estava falando não do nascimento físico, mas sim do nascimento espiritual, porque quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus e houve a depravação total do homem. O pecado maculou a essência do homem. Aquele homem que era inocente antes da queda, agora está contaminado pelo pecado. E a partir daí o homem precisa passar pelo processo da regeneração, do novo nascimento. E Nicodemos não compreendeu este axiomas que Jesus estava ensinando a ele, referindo-se a ele. E Nicodemos diz, como um homem velho pode penetrar o ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus torna a falar com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo a Nicodemos, eu não estou falando do nascimento físico e concebido na relação sexual entre um homem e uma mulher. Porque estes todos que nascem desta forma são pecadores, independentemente se ele vai pecar ou não, ele é pecador. E ainda que um homem velho como você, Nicodemos, entrar novamente no reino da sua mãe e nascer pela segunda vez, você continuará sendo pecador. Você continuará nesse estado caído da natureza humana, de uma natureza rebelada e cuja essência é a inimizade contra Deus. Então, para que você penetre ao reino de Deus, veja o reino de Deus, se precisa e deve passar pelo processo da regeneração, que é o novo nascimento. E todos nós, desde Adão, a partir de Adão, quando caiu, quando pecou, todos nós precisamos. E quando nós olhamos dentro da história, há tantas tentativas da humanidade, dos primórdios, de se aproximar de Deus. É daí que surge a religião. Esta palavra religião em latim é religare. Então o homem tentando se conectar a Deus. Aí chega aí o tempo da lei de Moisés, em que Deus dá mandamentos em que os homens deveriam viver se obedecessem. Porém, quando nós analisamos, numa análise crítica, e tanto biblicamente falando, tanto teologicamente falando, nós chegamos à conclusão que é impossível o homem obedecer à lei de Moisés sem tropeçar em algum mandamento daquele proposto por Deus, para que mediante a estes mandamentos o homem pudesse ter vida. Então, quando chega a plenitude do tempo em que o Messias se manifesta no mundo, se encarnando, habitando entre nós pleno de graça, quando ele sobe à cruz e verteu o seu sangue, ali houve um novo e vivo acesso, mediante ao seu corpo, que Hebreus 10, 20 vai dizer que ele nos abriu um novo e vivo acesso através do véu, isto é, do seu corpo. Agora todos nós podemos acessar a Deus mediante ao sacrifício de Cristo, mediante a fé em Cristo Jesus, e a partir daí todos, sem exceção, pode se aproximar de Deus pelo novo e vivo acesso que é o corpo de Cristo rasgado na cruz do Calvário.
Amém? Então, meus amados irmãos, Jesus diz a Nicodemos que é preciso passar por este processo. E quais são a coluna ou as colunas que nós pecadores precisamos passar e obedecer e aderir para a nossa vida, que a Bíblia, a palavra de Deus, instituiu. Primeiro ponto, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos nos arrepender. Segundo ponto, nós precisamos passar pelo processo da regeneração, que é o novo nascimento. Terceiro ponto, nós precisamos ser redimidos. Ser redimido, isto fala do perdão dos pecados que Jesus já pagou na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo de número 2, versículo 13 em diante, eu quero ler esse texto. Está escrito: e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, isto é, com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, isto é, na lei, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público na mesma cruz, triunfou sobre ele. Então esse texto aqui, ele traz aqui uma abrangência e vários significados e vários entendimentos, mas eu quero me deter ao entendimento que o preço que nós devíamos a Deus, Jesus pagou na cruz do Calvário. E o que eu e você precisamos e devemos fazer é tomar posse do que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, a Bíblia diz que daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, da obra de Cristo, quando nós entendemos e nós nos arrependemos do nosso pecado e tomamos posse deste sacrifício, da obra de Cristo na cruz do Calvário, a Bíblia diz que a justiça dele vem sobre nós e a partir daí já não há condenação alguma sobre nós. Romanos 8:1, a Bíblia diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós precisamos nos arrependermos, nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus e Cristo nos perdoará. Deus nos perdoará. Porque quando um pecador se arrepende, quando nós entendemos a obra de Cristo vertida na cruz do Calvário, e nós tomamos posse, nós colocamos a nossa fé nele, nós somos justificados. Nós somos perdoados por Deus, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Porque, como eu disse, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, se você entendeu que você, mediante esta palavra, você precisa se arrepender dos seus pecados, no final deste vídeo, eu quero orar por você. Então, Cristo, ele foi fático ao dizer a Nicodemos que é preciso nós passarmos pelo processo do novo nascimento. E ele diz aqui no versículo de número 5, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então há algumas interpretações sobre o que é esta água que Jesus está se referindo, e sobre esta água, e algumas interpretações teológicas e tanto particular de cristãos que são apaixonados pela palavra de Deus. Alguns teólogos afirmam que a água aqui está se referindo ao batismo nas águas. Porém, eu não sou adepto à interpretação desse texto, né, dessa forma, desta via. Porque quando Jesus diz que é necessário nascer
pela água e pelo Espírito, a água aqui está se referindo à palavra de Deus. E se não vejamos o que a Bíblia diz, eu quero ler o texto aqui. Tiago, capítulo de número 1, a Bíblia diz, segundo a sua vontade, ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fossemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então aqui o texto é enfático ao dizer que Deus nos gerou segundo a sua palavra. Então é por meio da palavra de Deus. Quando Jesus faz a referência aqui, que é necessário nascer da água e do Espírito, Jesus está falando da palavra de Deus. Quando você ouve a mensagem da palavra, a mensagem do Evangelho, mediante a mensagem da pregação, você é conscientizado da sua posição de pecaminosidade, de inimizade com Deus e da sua necessidade de nascer de novo. E a Bíblia diz que você é conscientizado mediante a palavra, a mensagem, a explanação da palavra de Deus. E quando você é conscientizado da sua condição de pecaminosidade diante de Deus, e o Espírito de Deus te convence do pecado, da justiça e do juízo, você entende a mensagem do Evangelho, que é preciso que você passe pelo novo nascimento, ou seja, a regeneração, o novo nascimento. E quando você passa por este processo, você que estava morto espiritualmente falando, agora você é vivificado, você estava alienado de Deus, separado de Deus, agora você é unido a Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a atuação, a operação do Espírito em sua vida. Porque você era inimigo de Deus, agora você passa a ser um filho de Deus, você passa a ser membro da família de Deus, concidadãos dos santos e membro da família de Deus. E o texto diz em Efésios que nós, depois de passar por este processo, nós precisamos nos vestir do novo homem, criado segundo Deus, verdadeira justiça e santidade. Então, o primeiro pilar que nós precisamos aqui, que a Bíblia instituiu e nos ordena, novo arrependimento, novo nascimento, que é a regeneração. Novo nascimento, ser regenerado. Você estava morto e agora, quando você aceitou Jesus, você ressuscitou. Então, nós precisamos passar por este processo. Todo aquele que ainda não teve um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, seja o que está no mundo vivendo uma vida de pecaminosidade, desbandeado no pecado, ou aqueles que já vão nos cultos, porém não teve um encontro verdadeiro ainda com Cristo, não passou pelo processo do novo nascimento. Que Jesus, ele diz aqui a Nicodemos, e Jesus continua dizendo no versículo 7, não te admires de eu te dizer, necessário vos nascer de novo. Vos nascer de novo, o vento sopra onde quer e ouve o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Jesus usa o vento como alegoria, para ilustrar o nascimento do pecador, que se converteu ao Evangelho, se converteu a Cristo por entender a mensagem da cruz e a necessidade que ele tem de se arrepender e crer no Evangelho. E Jesus usa o vento como ilustração, e Jesus diz aqui que o vento sopra onde quer e ouve o seu som, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Aí Jesus completa dizendo, assim são todos que é nascido do Espírito. Nós podemos ver o vento, mas nós não sabemos de onde ele veio e nem para onde ele está indo. Nós não sabemos o início nem o fim dele. Assim são todos nascidos pelo Espírito. Ou seja, este novo nascimento se dá na dimensão do Espírito. O homem quando caiu, o homem
O homem se afastou de Deus, entrou no estado de depravação total. A mácula do pecado contamina a inocência do homem, e agora o homem está separado de Deus, o homem está aí numa condição de injustiça diante de Deus, e a partir daí o homem precisa passar pelo novo nascimento, passar pelo processo da regeneração, que é o novo nascimento. Então, a partir daí, todos precisam passar por este processo. E Jesus diz que a semelhança do vento é todos nascidos pelo Espírito, nascido do Espírito. E nós precisamos e devemos, porque se não fizermos assim, nós não podemos ter um relacionamento com Deus, nós não podemos ver o reino de Deus, nem muito menos ser salvo. Porque o texto é fático ao dizer que necessário é nascer da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E todos, sem exceção, a partir de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e agora precisa passar pelo novo nascimento. Precisa passar pelo novo nascimento. E este novo nascimento é para todos, sem exceção. Seja rico ou pobre, seja famoso ou anônimo, todos precisam se arrepender dos seus pecados. Porque se não se arrepender dos seus pecados, estas pessoas estão no estado de condenação eterna, e quando elas passar por este último estado, que é a morte física, elas irão viver em um estado de condenação eterna, de tormento eterno, que é a segunda morte, que é o lago de fogo. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E Jesus disse a Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós precisamos passar por este processo. E como eu posso passar por este processo? Se você entendeu esta mensagem, esta palavra, e você compreendeu a necessidade que você tem de se arrepender dos seus pecados, e confessar diante de Deus que você é pecador e que por sua própria justiça, mediante a meritocracia, você não pode ser salvo. E que você reconhece que sozinho você não pode ver o reino de Deus, que você não pode ter um relacionamento com Deus e muito menos ser salvo. E que você reconhece que Jesus é a resposta e que Jesus é a solução para o seu estado de inimizade contra Deus, de condenação que você está vivendo. Eu quero orar por você. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. O Senhor é santo, o Senhor é digno de glória, de honra e de louvores. A tua palavra diz que se com a tua boca confessar Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Ó Pai, estas pessoas que recebeu a tua palavra e foi conscientizado e entendeu a sua condição de inimizade contra ti e a necessidade de nascer de novo, essas pessoas estão agora confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que sozinho eu não posso ter um relacionamento com Deus e muito menos ver o reino de Deus e ter a salvação. Neste momento eu confesso os meus pecados e eu clamo pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. E eu te peço, Senhor Jesus, perdoa meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Se você entendeu esta mensagem e você confessou com o teu coração, com a tua boca e creu no teu coração, o texto diz, continua dizendo em Romanos 10, versículo 10, a Bíblia diz que com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então se declare alguém que é salvo. A partir de agora você precisa procurar uma instituição eclesiástica, uma instituição, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, para você começar a andar com o povo de Deus e começar a ser admoestado, instruído mediante as santas escrituras, a palavra de Deus. Então, para que você comece a ser instruído na palavra de Deus, para que você comece a viver os planos que Ele já projetou para a sua vida. Porque Deus não nos chamou simplesmente para ser salvo. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Então nós precisamos ser admoestados
doutrinado, ensinado. Então procure uma igreja para que assim você possa passar por este processo de ser admoestado, ensinado, doutrinado na palavra de Deus. Amém? Um grande abraço, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário para que o YouTube veja que este vídeo é relevante e possa indicar para outras pessoas também. Fica na paz, que o Senhor te abençoe nesta nova caminhada em Cristo Jesus. Amém.